Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bahia da Gente, um programa que tem como intenção levar para você artista do cenário baiano, e hoje a gente tem a alegria de trazer aqui para a gente a escritora, educadora Márcia Mendes. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu estou aqui com muita alegria, né, partilhar um pouco desse momento, mesmo diante desse contexto que nós estamos vivendo. Que maravilha, a gente fica muito honrado em ter você aqui com a gente. Márcia, nascida em Catu, interior da Bahia, vinda de uma família pobre, como foi esse encantamento pela literatura? Conte um pouquinho para a gente. Olha, Fernanda, esse encantamento, ele começa, eu nasci em Catu, mas assim, São Sebastião do Passé é a terra do meu coração. Eu fui pequenininha para lá, então assim, todas as minhas memórias, na verdade, é em São Sebastião do Passé. Então, tudo isso começou, esse encantamento pela palavra, né? Pela arte, essa arte da palavra. Começou pela literatura oral. Então, assim, eu escutava histórias nos passeios, passeio de casa, né? Então, não tinha, assim, televisão. Então, as crianças se reuniam à porta de casa para escutar histórias, para brincar de roda e outras brincadeiras. E o meu encantamento sempre foi pelas histórias. E também nas feiras livres, que aos sábados eu ia com a minha mãe e eu gostava de ficar ouvindo os repentes, os cordéis. Então, esse encantamento pela palavra, nessa palavra viva, saborosa, começa a partir daí. Que delícia. E depois desse encantamento genuíno, né? Porque foi genuíno, pelo que você acabou de relatar para a gente, você realmente se encantou pela literatura. É, como foi essa construção de levar a sua paixão para o lado da literatura infantil? Porque é importante aqui a gente salientar, gente, que Márcia, ela é uma escritora infantil. Os livros dela é voltado para o mundo infantil. Então, conta um pouquinho para a gente, Márcia, como foi esse recorte? O que esse nicho despertou em você que te levou tão profundamente a mergulhar nesse projeto infantil? Eu fui criada sem um livro em casa. E assim, eu ficava imaginando as histórias dentro dos livros, né? E queria muito. O livro, para mim, era um objeto de desejo. E, e aí eu fui conhecendo na escola, fui tendo acesso àquelas histórias. E elas começaram a me encantar mais ainda. E eu dizia sempre para minha mãe, olha, eu vou ser escritora. E brincando com ela, né, eu brincava com ela e dizia assim, vou morar nos livros, vou inventar histórias. Então, muito cedo, eu fazia caderninhos e entregava às minhas amigas, elas guardam até hoje e me mostram. A gente acaba rindo muito, né? Eu digo, gente, eu que escrevi essas coisinhas. Então, assim, aí veio esse encantamento pela palavra literária guardada no livro, né? Então, desabrochou, mas sem perder esse gosto pela palavra contada. E Sim. aí, na minha caminhada como professora, eu me reaproximei dessa criança, dessa massa criança que não tinha livros, e começava a inventar histórias na sala com as crianças gostavam das histórias, e eu fui me empolgando, então eu escrevi a vida inteira. E só mais tarde, né, recentemente, que eu ousei publicar o livro. Comecei, digo, vamos ver aí se dá certo. Se E aí encorajou, estou. né? É. Mas assim, Fernanda, um outro ponto também é que quando eu comecei, eu aprendi a ler, eu fui me encantando com a palavra e assim, os meus momentos que eu tinha a oportunidade de estar com um livro, eu buscava. Então, a leitura, ela também abriu portas para que esse meu gosto pela palavra literária fosse ampliado. Que maravilha. Então, a gente pode concluir que esse recorte de nicho veio muito do seu lado da educação, da professora que estava ali envolvida com aquele
ciclo de crianças e aproveitou aquilo que já fazia, né? Contava história muito bem, eles gostavam, e aí você uniu isso para transformar em obra, né? Isso, porque inicialmente eu escrevia, escrevo ainda, não tenho publicado poemas. Então, assim, eu escrevia bastante. E esse encantamento pela literatura infantil, de fato, emergiu na sala de aula, no contato com as crianças. Elas gostavam, inventavam histórias assim na hora, e depois que eu ia escrever. E eles pediam, conte outra, porque eu contava com o nome deles, com as histórias deles. Então, isso foi criando um encantamento. Então, as Que histórias maravilha! nasciam primeiro na oralidade, depois iam para o papel. Que maravilha, perfeito. Você como escritora, Márcia, e como educadora, como que você enxerga a importância da literatura na inclusão da educação? Como que as escolas, tanto particular quanto a escola pública, pode se comportar ou devem se comportar referente à literatura como inclusão de matéria? Primeiro, eu gosto muito de frisar que a literatura precisa estar na escola, na sala de aula, pela porta da frente, não é? Sem o excesso de pedagogismo. E eu falo isso como professora mesmo, né? Sem essa didatização excessiva da Perfeito. literatura, que muitas vezes rouba esse gosto, esse sabor pelo texto É literário, verdade. né? Então, assim, primeiro deixar essa criança, permitir, possibilitar que essa criança sinta o gosto, o sabor da palavra literária, deixar fluir, para em seguida, mais adiante, voltar com as pessoas voltadas mesmo para a escola, para o pedagógico. Mas esse momento do deixar vir o gosto pela palavra é extremamente importante, e isso precisa entrar na escola com mais leveza. E por meio de professores e professoras que gostem muito de ler e de escrever. Então, assim, eu não consigo imaginar ser professora sem gostar de leitura. É verdade. E um título que eu recebi, que me deu, que eu guardo com muito carinho hoje, é que uma vez eu entrando na escola com um carrinho, aquele carrinho de feira, eu colocava os livros, uma criança disse assim, bem alto, chegou a pró-leitura. Ah, Então, assim, ele me identificar, né, com esse gosto de ler e tal, e isso é muito significativo. é um É o elogio. que a criança é, é o que a criança ela percebe. A criança é muito, muito perceptiva, a criança é muito inteligente. Muito Então ele demais. percebe quando a professora ou o professor gosta de ler. Ele sabe, ela É sabe disso. verdade, é verdade. É, nos seus livros, quantos livros você já tem publicado? Primeiro. Publicados eu tenho 4 livros Sim. individuais, né, e um livro, uma coletânea, que eu faço parte com outras escritoras, com contos também voltados para a literatura infantil. Que maravilha. O meu primeiro livro foi em 2018, pela editora Metanoia. Na verdade, foram 2 livros que a editora abraçou. Eu fiquei muito feliz, não imaginava nem que seria aceito, foram aceitos 2, né? Então, isso me deu muita alegria e vontade. São livros que, de 2018 para cá, eles continuam nas escolas, nesse contexto pandêmico, eu estou fazendo lives, mostrando esse trabalho. Então, assim, as pessoas gostam muito, né? Eu tenho bons retornos. Que legal, maravilha. Márcia, você costuma deixar nos seus livros sempre uma folha em branco. Isso foi uma curiosidade, assim, que ficou É, bem exposta para mim. O porquê disso? Qual é o sentido dessa página em branco? Ainda que eu consiga imaginar, eu queria ouvir de você. O que você pensou quando você decidiu, por fim, deixar uma página em branco nos seus livros? assim, Fernanda, eu gosto muito de um teórico, que é o Bakhtin, que ele disse assim, que ele diz que a vida é dialógica por natureza e que nós devemos participar do diálogo de maneira integral, né? Para perguntar, para questionar,
para concordar, discordar, enfim, tudo isso faz parte do diálogo. E a interação, ela é fundamental. Então, essa página em branco, ou um livro que não tenha ilustração, que eu tenho um livro que não tem nenhuma ilustração, é justamente para que haja uma interação maior com essa criança, porque eu não escrevo para a criança, eu escrevo com a criança, eu escrevo para um adulto acordar esse coração, essa criança que é dentro dele, e que essa criança possa interagir recontando a história do jeito dela, alterando, ilustrando, enfim, tem que ter um pouquinho dela ali no livro. É um estímulo criativo. Vem cá, vamos aqui, faça comigo, isso, leia e me diga o que você exatamente. sentiu. Isso é maravilhoso. Eu digo isso porque eu também sou mãe, eu tenho um filho de 12 anos e eu amo ler, ele não tanto. E isso para mim é uma luta diária e infinita. Eu tento de todos os modos e talvez aquilo que você falou, que as escolas precisam estimular a leitura, mas de uma forma sem a parte educacional pesada. Talvez eu também precise me readaptar a isso, porque a gente está tão ligado nessa parte de que tem que ser, de que precisa ser, como a gente faz com tudo que a gente precisa aprender, que aí a gente acaba desestimulando o outro a querer de forma genuína. E isso é bem legal, essa perspectiva é bem legal. Márcia, pode falar. Isso, Fernanda, exatamente, porque esses meninos e essas meninas, nesse tempo, eles estão lendo bastante, viu? Eles leem muito mais do que nós. Agora, nós precisamos também conhecer o gosto deles, o que é que eles estão lendo. Então, mudar essa perspectiva, não é o que nós queremos que eles leiam apenas, mas o que é que eles leiam, o que é interessante. E eu fiz esse mergulho como professora com os estudantes. Eu fui ler aqueles livros de vampiros, de não sei o quê, que eles gostam. Então, eu disse, espera aí, deixa eu ver o que, é que tem de interessante. Esse movimento é importante também como mãe. Sim, é verdade, é verdade. Márcia, a gente vai chamar um pequeno intervalo e já já a gente está de volta para falar um pouquinho mais sobre esse desfecho aí da literatura infantil. Tenho super interesse nisso. A gente já já volta, não saiam daí, que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o nosso programa Bahia da Gente. Hoje a gente está tendo a honra de receber essa escritora educadora infantil, Márcia Mendes. Márcia, vamos falar um pouquinho sobre a cultura da leitura digital, que está em alta, e eu queria saber de você o que é que você acha sobre isso. O e-book, ele tem realmente o poder de fortalecer a leitura, ou você acha que ele atrapalha nesse sistema de novos leitores entrando? Olha, essa pergunta é boa, viu? Gostei. Observe, Fernanda, eu penso que toda leitura, toda forma de ler sempre acrescenta, não é? Sempre é bem-vinda. Então, a questão do e-book faz muito bem. Eu conheço muitas crianças que leem também, não é? Também leem dessa forma. E ela abre possibilidades, esse leitor, esse cyberleitor, né, no cyberespaço. Então, assim, ele vai aprendendo a lidar, porque faz parte da vida, é uma linguagem que está na vida, que está presente, então acrescenta. Eu gosto muito de incentivar, sempre gostei de incentivar os estudantes, as crianças que eu fui lidando ao longo da vida, que elas lessem,
não é? Que Ótimo. elas escolhessem o que quisessem ler e onde quisessem ler. Com o tempo, nós vamos assim, selecionando melhor o nosso gosto com a leitura. Então, eu penso que nesse momento, como eu disse anteriormente a você, as crianças, os adolescentes estão lendo mais, sim, eles estão lendo mais do que na minha época, porque eles têm muito mais oportunidades. Agora, falta esse tempo, né, para que nós possamos acompanhá-los de uma maneira assim mais de interagir melhor com eles. Nesse ambiente cyber que você citou aí, existem os hiperlinks, que Uhum. inclusive alguns e-books trazem esses hiperlinks. Você não acha que esses hiperlinks são frutos de distração na leitura, ou você acha que esse comportamento pode ser moldado e pode ser substituído, talvez, por aquele hiperlink para uma outra leitura daquele mesmo interesse, daquele mesmo ciclo ali que a pessoa já está no e-book? Porque eu estou te perguntando isso, né? O e-book ele tem essa característica do livro, de fato, digital, e por ser digital, a cultura é que tenha outras coisas digitais dentro do Uhum. próprio e-book. Os nossos adolescentes, eles são bem distraídos, né? Por tudo. O envolvimento com a internet, ele tem deixado essa distração mais latente. E eu falo isso com propriedade por conta do meu de 12 anos. Então, a minha pergunta é: você acha que esses hiperlinks dentro do e-book, nesse ambiente cyber, ele tira o foco ou ele complementa para a leitura? Qual é o seu ponto de vista? Eu gosto muito eu penso que é muito importante a questão da mediação, sabe, Fernanda? Quando está dentro desse contexto da mediação e que você pode, né? Ele sabe que tem um livro impresso, ele vai ler, ele ler naquele momento e ele para no interesse dele, né? Nesses múltiplos links que vão aparecer. Não é bem uma distração, é porque é o foco dele naquele momento, né? Ele quer aquilo. Então, eu penso que isso precisa ser melhor mediado. Por exemplo, quando essa leitura entra na escola, muitas vezes ela é muito controlada, não é? E adolescente, todo mundo foi adolescente, ama burlar. Né? Eu fazia Aham. muito isso, eu colocava um livro que eu gostava dentro do outro livro Aham. para disfarçar, enfim, sempre tinha uma estratégia de fazer isso, era uma forma de um outro link, era um livro dentro de outro e assim íamos lendo. É. Então tem isso, a mediação é fundamental, não é? Tirar esse menino, essa leitura desse controle, porque aí, em termos da literatura, essa literatura, ela fica muito utilitária, não é? Às vezes a leitura é para controlar, é para acalmar, é fazer um trabalho na escola. Nunca uma leitura pelo prazer de ler, mas não só com o prazer, mas que haja essa interação. É muito bom que seu filho, que a criança ou adolescente, ele tenha outras pessoas em casa ou ao redor dele para dialogar sobre o que ele está lendo. Isso é um outro ponto. E eu Ótimo. confesso que eu me sentia muito sozinha, porque eu não tinha, às vezes, com quem dialogar sobre o que eu lia. Mas talvez essa solitude tenha feito você escrever. E hoje a gente tem a oportunidade de É, contemplar as suas obras. exatamente. Mas, assim, hoje, quando eu leio, eu estou lendo assim, vários livros. Eu nunca leio um livro só. Eu leio um, dois, três. Sempre tive essa leitura meio compulsiva. Então, assim, eu quero comentar sobre aquela personagem, sobre algum ponto. É muito bom essa troca é gostosa, ela Sim. também estimula a leitura e deixa a literatura, deixa de ser ela infantil ou não, ela deixa de ser utilitária, sabe? Que é esse o grande nó. E a escola talvez sem perceber, ela fabricou muito isso,
e Sim. que perde o sentido a literatura fora da escola para o menino que aprendeu a ler apenas nessa perspectiva. Faz todo sentido, maravilhoso seu ponto de vista. Isso também me atenta para várias situações. Maravilhoso, Márcia. Você acha que a pandemia, esse período de pandemia, trouxe para a gente novos leitores infantis? Ou ele perdeu um pouquinho isso? Porque geralmente, ou na maioria das vezes, a gente vê a criança lendo na escola, no ambiente escolar, né? São poucas crianças que levam aquilo para casa, ou são poucos pais, talvez, que estimulem de fato a literatura, a leitura para as crianças. Você acha que a pandemia, ele acendeu esse sinal vermelho de isso aqui só acontece na escola, ou ela ajudou trazendo novos leitores infantil? Eu tenho acompanhado um movimento no Instagram de crianças, são muitas crianças que vêm aparecendo, cumprindo desafios literários, lendo, né? Então, acompanhei muitas lives com professoras nas escolas, com as crianças, porque eu tenho um projeto que é um livro para chamar de meu. Então, assim, para as crianças das classes populares, de fato, houve uma quebra, porque eu ouvi delas, não é? O livro que saía da escola para ir para casa, maleta viajante, alguns projetos que as escolas trabalham, como é que pôde trabalhar na pandemia? Então, Sim. essas crianças que só tinham acesso na escola, elas ficaram sem. E isso foi notório mesmo. Para as outras crianças que já liam, tanto em casa quanto na escola, eu penso que a família acendeu assim uma luzinha, ficou mais atenta, porque realmente o número de crianças que eu tenho observado que estão lendo dentro desse contexto, né, das lives, são muitas. Que Mas então bom. foi assim, desses dois lados, não é? Sim. Porque uma ficou muito sem a leitura, sem o contato com o livro físico mesmo ali. E a outra teve uma abertura ainda maior, o contato, porque os livros continuam sendo vendidos. Eu vendi muitos livros, graças a Deus, durante esse período de pandemia. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo, e outras, e outras. Hoje eu entreguei 36 livros, não só apenas meus, Sim. mas de escritores que estão sendo doados para esse projeto, que é um livro para chamar de meu, que vão chegar na sala de aula de uma professora. Então, assim, e eles querem ler. São professores que fazem campanhas para que a comunidade, as pessoas comprem livros para doar para essas crianças, uma vez que elas não têm livros em casa. Então, assim, a pandemia ela escancara um pouquinho essa falta do livro em casa, nas camadas populares, e acendeu essa luzinha para os outros que já tinham contato. Eu acho que aumentou bastante. Entendi. É um ponto positivo e o outro não tanto, né? A gente perde É, por um lado. Compreendo perfeitamente. Me conte um pouquinho, você falou aí várias vezes sobre o seu projeto, agora nessa sua última resposta, sobre o seu projeto de um livro para chamar de meu. Como que ele funciona, o que é ele, para quem é? Conte um pouquinho para a gente sobre isso. o projeto Um Livro para Chamar de Meu, ele nasce da falta do livro como um presente mesmo, como aquele objeto de desejo, que foi essa falta que eu senti lá atrás. E ele nasceu antes de estar escrito, porque eu trabalhava como formadora do Pacto pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Então, eu acompanhei cerca de 200 municípios baianos, aproximadamente. E eu ia até a sala de aula, eu contava histórias, eu lia junto com as professoras. E nessas leituras, as crianças me pediam: você me dá um livro? Você me dá esse livro? Eu disse: e você vai ler em casa? Você gosta de ler? Eu gosto, mas eu não tenho um livro. Quer dizer, porque a escola leva o livro, né? Eles levam o livro para casa, mas devolve para a sala de aula, porque
o livro ele é itinerante, faz parte de um projeto Sim. itinerante dentro da escola. Então, eu comecei a entregar esses livros, assim, e aí o projeto foi nascendo. Justamente isso me emocionava muito, porque eu me lembrava de como é não ter o livro. E as fotos que eu recebo das crianças dormindo com o livro debaixo do travesseiro, abraçando o livro, as mães agradecendo. Então, tudo isso foi alimentando. Então, esse projeto é preferencialmente para as crianças que não têm um livro em casa, né, para chamar de seu. Ele atende crianças desde pequenininha até o 5º ano, porque eu tenho contato com essas professoras das crianças, elas fazem uma seleção de quem de fato não tem esse livro. Eu também conto histórias, né? No presencial eu ia até a sala de aula, contava histórias, entregava os livros. São livros meus, são livros que as editoras enviam, são livros de outras escritoras. Perfeito. Então, o projeto ele tem essa dinâmica. Perfeito, lindo, lindo isso de se fazer. Até É, para sanar o que a pandemia causou, né? Você não consegue sim, resolver o problema, mas você consegue ajudar, sanar um pouquinho essa falta que a pandemia exatamente. acabou deixando, né? Márcia, para acabar o nosso programa, finalizar com chave de ouro, eu queria que você falasse para a gente sobre o futuro. O que é que a gente pode esperar sobre os novos projetos? Tem livro novo vindo por aí? Conte para a gente. Outra coisa importantíssima que eu quero saber, onde que a gente encontra os seus livros? Como que a gente tem acesso a eles? Vou falar até do acesso primeiro, porque eu sempre esqueço, viu? Olha, esse livro aqui, não sei se vai dar para ver, E o Cravo Brigou com a Rosa, Sim. ele é um livro que está aí concorrendo ao Prêmio Jabuti, já é um prêmio para mim, não é? Uau! Então, assim, na editora Inverso, a editora Inverso, no site da editora, tem também nas Americanas, Estante Virtual, Amazon, enfim. É um livro que eu sempre trago personagens, a força da personagem feminina, mas esse livro em especial é para meninos e meninas, para aprender desde cedo a deixar ir o que a gente precisa deixar ir. E eu penso que a literatura precisa ir chegando perto. Os outros livros, Dandara, Cadê Você? Quem é Amora? Pela editora Metanoia, também no site das Americanas, Estante Virtual, enfim. E esse livro aqui, edição esgotada, né, a primeira edição, que é A Gata que Não Era Xadrez, é o livro do projeto, porque eu sempre escrevo um livro que compõe o projeto para que eu possa fazer essa doação e as pessoas que compram recebem um outro livro para doar. Então, esse vocês encontram também no Instagram, no endereço do meu Instagram, no feed, vocês podem, ou no... Esqueci o nome agora. Vocês podem entrar em contato comigo, @escritora Márcia Mendes, que aí nós conversaremos sobre ele. Pronto. Projetos para o futuro é justamente esse, continuar com o projeto Um Livro para Chamar de Meu, com mais força, não é? E estou aqui engajada também nesse trabalho com E o Cravo Brigou com a Rosa, e os demais livros, livro novo vindo em outubro, sim, e vamos ler, porque vai abrindo portas para a gente olhar esse mundo com mais esperança, com mais alegria, com Com outras possibilidades também. Com certeza. Então, só para deixar mais firmado aqui, querendo ter os livros no @Márcia Mendes lá no Instagram. Se vocês não conseguirem encontrar nas Americanas ou em qualquer outro que ela falou, vai lá no Instagram dela, chama ela no inbox ou clica no link que está ali na bio, não é isso, Márcia? Que Isso, encontra e tem exatamente. acesso. Então, tá aqui deixado. Mamães de plantão que estão assistindo aqui com a gente, aproveita e participa do projeto, compra um que você já ganha outro para poder fazer a doação. E assim a gente consegue ajudar mais gente.
né? Márcia, muito obrigada pela sua participação. Nós ficamos muito felizes com a sua vinda aqui no nosso programa. E é isso, o Bahia da Gente está ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Semana que vem a gente volta aqui. Um beijo, até a próxima. Gratidão, ó.